Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de grego online. Na aula de hoje nós estudaremos o particípio, o adjetivo verbal da língua grega. O particípio compartilha das características tanto de um verbo quanto de um adjetivo. Sendo assim, ele pertence tanto ao sistema verbal quanto ao sistema nominal da língua grega. Como um verbo, o particípio tem tempo e voz. Como um adjetivo, o particípio tem caso, número e gênero. Vamos lá então. Vamos estudar o particípio presente. As características principais do particípio presente masculino e neutro, do particípio presente ativo masculino e neutro, são duas. Primeiro, onde. Guarde este pedaço de palavra. Onde. Ômicron, ni e tal. Guarde isso porque isso vai ser fundamental. E segunda característica, as terminações da segunda declinação, aquelas que nós usamos a expressão osia esoncias para decorar. Já o particípio presente ativo feminino, ao invés de onde, tem a característica us, ou seja, ômicron, y, sigma, us. E a terminação da primeira declinação, aquela terminação ASA and A ionizas. ASA and A ionizas. Se você decorar essas características principais do particípio presente, você terá dado um grande passo na compreensão de todo o particípio nos seus mais diversos tempos. Portanto, não esqueça, particípio presente ativo masculino, onde e terminações osia esoncias. Particípio presente ativo feminino, us, mais as terminações da primeira declinação. Na prática, como é que fica a declinação de um particípio presente? Fica como você está vendo em sua tela. Seria da terceira declinação, como nós já vimos aí no particípio presente ativo masculino de ago, nós teríamos então agon, agontos, agonti, agonta. Note que nós temos a raiz ag, a característica do particípio masculino onte e mais as terminações da terceira declinação, osia, esoncias. No caso do neutro, a mesma coisa, raiz ag, característica do particípio onte e as terminações da terceira declinação. No caso do particípio presente ativo feminino de ago, aí então ao invés do onte nós temos o us. E aí neste caso então também usamos as terminações da primeira declinação, sendo que o particípio conjugado ou declinado fica da seguinte maneira: aguça, agusses, agusse, agussam, e no plural, agussai, agussam, agussais e agussas. Veja então, você precisa decorar característica do particípio presente ativo masculino, onde e terminações da terceira declinação. Característica do particípio presente ativo feminino, us e terminações da primeira declinação. E o particípio presente ativo de eimi, como é que fica? É muito simples, muito fácil. Você vai simplesmente pegar qualquer verbo já no particípio e tirar a raiz. O que sobra é o particípio presente ativo de eimi, ou seja, on, ontus, onti, onta. E no feminino, usa, usses, usse, ussam. Note então que você tem simplesmente a característica do particípio mais a terminação. Você não tem a raiz do eimi presente na declinação deste particípio, do particípio eimi, mas simplesmente aquilo que nós vimos como a terminação e a característica do particípio. Masculino, onde, neutro, onde e feminino, us.
E o particípio presente médio e passivo, como é que ele fica? No caso do médio passivo, não existe diferença entre o masculino e o feminino e neutro em matéria da característica principal. A característica principal sempre será homem. Homem. Sempre será essa a característica principal. E aí o que vai mudar são as terminações. No caso do masculino, o particípio presente médio passivo masculino, ele vai usar as terminações da segunda declinação, ou seja, os ou oione, aquela que nós decoramos assim. O feminino vai usar homem também, e no caso as terminações da primeira declinação, aquelas que são e-ez-e-ene, e-ez-e-ene. E o neutro, mesma coisa que o masculino. Homem mais a terminação da segunda declinação. Vamos ver então na prática como fica. O verbo tempo, eu mando, eu envio. Veja lá, temp é a raiz do verbo. Homem é a característica do particípio presente médio passivo, seja ele masculino, feminino ou neutro. E aí então no masculino as terminações da segunda declinação, os ou oione, e no neutro a mesma coisa, on ou oion, e no feminino e-ez-en. E assim então você tem o particípio presente médio passivo de tempo, eu envio. Quais são os usos do particípio? Bem, os usos do particípio são diversos. E para detectar quais são esses usos, para fazer a análise sintática do particípio, a primeira pergunta que você tem que fazer ao olhar o texto é: esse particípio tem artigo ou não tem artigo? Se o particípio tiver artigo, ele poderá ser usado em duas funções, como um adjetivo atributivo ou como um adjetivo substantivado. Ou seja, ou ele vai qualificar o sujeito ou algum outro nome, algum substantivo na frase, ou ele vai funcionar como um substantivo, como também os adjetivos podem fazer. No caso de você encontrar um particípio sem artigo numa frase, aí então você deverá considerá-lo ou um adjetivo predicativo. O adjetivo predicativo, ele é quando o sujeito tem artigo, mas o adjetivo não tem artigo. E aí, nesse caso, você precisa prover um verbo de ligação para fazer a tradução. E no caso do particípio sem artigo, ele também pode ser usado como um advérbio, ou seja, ele pode estar qualificando um verbo na frase. Aí, então você terá que olhar o que o adjetivo ou o que o particípio está qualificando na frase. Se você chegar a essa resposta, você terá então mais de meio caminho andado para fazer a análise sintática daquele particípio. Bem, por hoje é isso. Nós aprendemos na aula de hoje o particípio presente, tanto ativo quanto o médio passivo. As características do particípio presente ativo masculino são ont e terminações da terceira declinação. Do particípio presente ativo feminino são os e terminações da primeira declinação. E as características do particípio médio passivo, tanto masculino quanto feminino quanto neutro, são homem, e aí então a terminação muda. Para o masculino e para o neutro, terminações da segunda declinação, os ou oione, e para o feminino, terminações da primeira declinação, e-ez-e-ene. Por hoje é isso. Eu espero que você se dedique e aprenda bem a usar o particípio, já que ele tem uma importância fundamental no Novo Testamento grego, bem como em outros escritos. Até a próxima aula sobre particípios.